como foram suas eleições? Como foram eleições? Vou dar um panorama rápido aí, né? Eu, particularmente, trabalhei nessas eleições como mesário, fui presidente de urna de sessão, e um panorama, assim, bem geral sobre o andamento das eleições. Eu posso dizer que esse ano foi bem cansativo. Nós tivemos aí, muitas pessoas tiveram dificuldade ao votar, né? Porque foram 5 possibilidades, 5 cargos, né? São eles federal, estadual, senador, governador e presidente. Então foi bem complicada a votação. Houveram vários episódios relatados na mídia, e eu pessoalmente posso dizer que vi também, participei de um deles, que é as urnas sendo fechadas aí ainda lá por volta das 8 horas da noite. Então isso foi uma coisa muito comum. Para quem está acostumado com as últimas eleições, né? As últimas eleições vai ser por volta das 7 horas, mais ou menos, você já tinha já o resultado. Quase que 90% da apuração das urnas, já estava quase que apurado, já dava para ter a noção da chamada contagem técnica, né? Que é para você saber ali se com aqueles votos tinha chance de virada ou não. Então, com os votos faltantes, faltam X% de votos faltantes. Esse voto faltante aqui não altera esse quociente que já existe. Então, existe a vitória técnica, que eles falam. Ou seja, mesmo somando isso aqui para um ou outro candidato, não alteraria ali quem seria o ganhador. Então, por volta das 7 horas aí já tinha resultado, e dessa vez varou aí por volta da meia-noite o resultado final, que complicou bastante aí a apuração do resultado. Houveram muitos problemas, muita demora para votar, problema. Eu escutei bastante também a galera comentando de situações de eu não votei, eu votei errado, achei que votei, não votei e tudo mais. Teve muitas dessas coisas. Não sei se você passou por algum tipo dessa situação, Dani, alguma urna que você passou, né, alguma sessão, mas eu presenciei isso de perto, e isso atrasou bastante, né? Assim, um panorama no geral, assim, do andamento da eleição esse ano foi muita demora e a galera desconhecendo na hora de votar, né? Houveram algumas alterações, isso fez com que demorasse muito, muito mais, entendeu? Pelo menos foi a minha visão parcial dessas eleições como andamento, né, em primeiro lugar. Eu notei, quando eu fui votar, eu fui votar cedo, como de praxe, né? E dia de eleição já acordo 8 horas, 9 horas, já tô como é aqui do lado de casa, o brisolão que eu voto. Eu presenciei, não sei se foi erro da máquina, da urna, ou se foi burrice mesmo do usuário, que parecia que estava falhando a digitação ali da primeira votação. Se eu não me engano, era federal. Isso. Aí estava falhando, não estava indo, não estava. O cara digitava lá os números e apertava lá o botão e não ia. Aí teve até que ter uma interferência lá, tinha uma mesária que tinha um negocinho lá que clicou, meio que conseguiu liberar para o cara. Aí o cara conseguiu fazer a votação. Não sei se era problema ou se era burrice. Mas porém que ocorreu. Mas eu notei também que teve muita gente bizonha, não sei se era bizonho, ano passado não estava assim não, o ano passado, a última eleição não foi assim não, foi bem mais dinâmica, bem mais rápida, tanto que como é que chama aqui? A zona eleitoral aqui, a zona é o local, né, que... A zona é tudo, né? A sessão é cada urna, no caso, sessão. A zona eleitoral aqui ficou muito tumultuada, até mesmo filas de gente para votar depois do prazo. Não sei por que se deu isso. E tinha uma lentidão enorme na fila de votação. Essa parte da fila, né? Eu posso dizer assim que, como eu trabalhei, a gente recebeu instrução, se dava principalmente pelo fato, várias coisas culminaram nessa eleição, né? Se a pergunta fosse assim, por que ele demorou tanto a eleição esse ano, né? Muitas pessoas perguntaram isso, por que demorou e enrolou tanto as eleições desse ano? Eu posso dizer, como quem trabalha lá e quem também, né, além de trabalhar, eu gosto de conhecer o funcionamento, né, a questão da gestão do espaço, a gestão do tempo, aquela coisa toda. Eu posso dizer que aconteceu da seguinte forma: em 2020,
estava planejado para lançar muitas urnas com acesso biométrico. Você quando ia votar em 2020, você já conseguia ver já algumas urnas com aquela opção de colocar o dedo. Uhum. Já estava planejado já. Lembrando que você vota em 2020, mas o trabalho da Justiça Eleitoral ela começa, às vezes, 2 anos antes. Então, por exemplo, assim que a urna esse ano, né, as urnas, né, finalizarem, que ainda não finalizou, está em 99%, ainda hoje, um dia depois, que ainda tem coisa sendo computada ainda, daqui a algum tempo, até o final do ano, né, passado o segundo turno, a Justiça Eleitoral já está trabalhando para a próxima eleição, de 2024. Né? Então, o que aconteceu também? Essas urnas biométricas estavam para ser implementadas em maior quantidade de locais em 2020, só que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, você tem que botar o dedo ali, né? O dedo, aí todo mundo botando o dedo, aquele medo do coronavírus, aquela coisa, né? Aquela coisa toda. Então, a Justiça Eleitoral meio que deu uma freada nessa questão de você utilizar a biometria. Então, uma grande parcela das urnas já estava previamente feitas para que pudesse funcionar com biometria e foi travada essa função. E aí, dessa vez passada para agora, o que aconteceu? Mais urnas ficaram aptas para você recolher a biometria. Só que acumulou as urnas passadas com essa de agora. Então, o que acontece? Nessa sessão agora, houveram muito mais urnas com biometria, sendo efetivamente usadas. Então, o que aconteceu? Isso já faz uma demora maior. Aí você alia isso com o fato de que foram 5 candidatos. Já também demora. Você alia a questão dos 5 candidatos com a questão que as pessoas não gravaram a ordem, principalmente de deputado estadual e deputado federal. As pessoas estavam achando que era deputado estadual primeiro e federal, porque existe uma lógica que seria de baixo para cima, né? Estadual, federal, senador, governador, não sei o quê. Achou que fosse por importância de cargo. Isso fez também com que demorasse. Muita pessoa errou e falava, já votei, eu quero votar agora para federal. Aí o senhor, você já votou para federal, agora você está em estadual, né? Que a nossa maquinazinha aí de presente de mesa mostra o que a pessoa, para qual cargo está votando. Não mostra o que ela vota, só para qual cargo, para poder orientar ela. Então, teve isso também. E ainda teve um fato também da questão segundo da conferência. O segundo da conferência você digitava ali o seu candidato, e aí o que acontecia? Mostrava a foto do candidato. Assim que mostrava a foto do candidato, você só conseguia apertar o confirma 1 segundo depois. Então, você digita, mostra a foto do candidato e só 1 segundo depois você poderia dar o confirma. E tinha muita gente com pum, verde. Não deu tempo ainda de liberar o botão confirma. Aí a pessoa ia lá e apertava de novo. Você reparou que aí você gastou muito mais do que aquele 1 segundo? Você gasta aí pelo menos 5, só para tu, errei. Ela, tipo assim, o que eu errei aqui que eu não entendi? Por que eu não... E apertava confirma de novo. Então, até que tinha na minha sessão, muitas pessoas alegavam que o botão de confirme estava com defeito. Não era isso 1 segundo. Aliado a isso, que também teve uma outra situação também, em muitas sessões houveram 2 sessões numa só. Juntaram. Não sei por qual motivo aí, mas de fato houveram. Então, normalmente uma sessão eleitoral tem em média entre 250 a 350 eleitores, uma sessão. Só que desse ano, teve sessões com mais de 500. E você pode botar 30 mesários, só dá para votar uma pessoa por mês. Você pode botar 40 mesários ajudando, só dá para votar uma pessoa por vez. E aquela pessoa tem um time. Com quanto mais idade, mais lenta ela é. Quanto menos conhecimento técnico de informática digitar, teve casos também de pessoas na minha sessão que a pessoa está ali um tempão digitando, eu chamei fiscal, a pessoa fez um estardalhaço falando que não estava computando voto, que ela já tinha apertado tudo e fez um escarcéu, eu chamei o fiscal lá para depois ela falar assim, aí eu repeti assim, senhora, a senhora está votando ainda para federal, a senhora não votou nada. A senhora está votando para federal. São 4 números. Digita os 4 números no teclado e aperta verde no teclado. Ela, tinha que apertar no teclado?
ela estava apertando na tela. Então, você vê o... Por quê? Mas aí eu falei assim, no primeiro momento você até fica, caraca, mas não, hoje em dia, e era uma idosa, a galera idosa já está usando já o banco na tela. Ela já está aprendendo a digitar na tela. Mais do que no teclado. Para muitos idosos que vão lá sacar o seu dinheirinho, elas teclam só na tela agora, não teclam mais ali no teclado. Isso faz com que confunda um pouco essa galera aí, entendeu? Principalmente pessoa de mais idade ou de pouca habilidade aí com coisas de tecnologia, né? Isso fez demorar. Então, o primeiro plano aí dessa eleição foi a demora. Acho que foi o destaque central e a repercussão principal foi a demora aí, né? Olá, se você chegou até aqui, é que você gostou desse vídeo. Esse vídeo é um pedaço do nosso podcast semanal, o AlphaCast. E para você assistir esse vídeo na íntegra, eu vou deixar ele aqui para vocês. Ou então segue a gente na sua plataforma de stream da sua preferência, seja Spotify, Google Podcast, Deezer e por aí vai. Tem todas as plataformas aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Valeu!